Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo o sermão de São Roberto Bellarmino sobre o inferno. Na minha referência aqui, eu estou na página 53 da revista Permanência 269. Este bom senso, se não tivéssemos outras fontes, aprenderíamos até nas fábulas. Por certo, narra a fábula que a raposa viu muitas criaturas entrando no covil, mas nenhuma delas saindo de lá. Não se perguntou a raposa: ninguém vem de fora para fora anunciar os riscos que existem no covil do leão. Logo, não haverá nenhum risco. A fábula, dizia eu, não nos conta que ela tenha dito isso, mas antes, ao contrário, conta-nos que a raposa se atemorizou ainda mais de aproximar-se do covil do leão, pelo só motivo de que vira muitos entrarem e nenhum sair. Precisamos de mais confirmações? O poder divino já restaurou a vida a muitos mortos, que com palavras e atos nos referiram a magnitude das penas do inferno. E demais a mais, afiançaram de que elas excedem em muito qualquer coisa imaginável. São Gregório Magno, São João Clímaco e vários outros santos e doutores documentaram tais casos. Deixai-me agora retornar ao ponto crucial do meu sermão. Em todo pecado existem duas malícias. Uma é voltar as costas ao sumo bem incriado, e a outra é voltar-se ao miserável bem criado, se comparado ao primeiro. Semelhantemente, existem duas tristezas na pena correspondente à falta. A primeira se origina da perda da beatitude eterna, e a segunda das torturas e tormentos que assolarão igualmente a alma e o corpo. Chamam os teólogos a essas duas torturas de pena do dano e pena dos sentidos. Então, pena do dano, né? É voltar as costas ao sumo bem criado. A perda da beatitude eterna, né? E a segunda, né? Que é a pena dos sentidos, e as torturas e tormentos que assolarão igualmente a alma e o corpo. Pena de dano e pena dos sentidos. Falemos em primeiro lugar da perda da felicidade, que é das penas a mais rigorosa. Pena de dano, né? Caríssimos, não é possível existir nenhuma punição inventada ou até imaginada, tão monstruosa, que não seja superada pela pena do sumo bem. O calor do fogo infligido ao corpo provoca dores insuportáveis, mas só lesiona a boa constituição e o temperamento do corpo, que no todo é um bem mediano e modesto. Quão brutal, então, será a tortura
que há de afastar e separar as almas de Deus, cuja simples face é um bem tão incomensurável que santifica e contenta qualquer pessoa num instante. Entre os romanos, considerava-se que dentre todas as punições, a pior era longe o exílio, isto é, quando obrigavam o cidadão, por causa de grandes crimes, a deixar a cidade, sendo assim despojado da convivência de seus compatrícios e a viver entre os bárbaros em ilhas ainda meio selvagens. Por isso, afirmava Cícero, quando o exilaram, que havia ingressado como que num mundo novo. Chegou ele a espantar-se e, por assim dizer, a confundir céus e terra. Abre aspas, contemplai a beleza da Itália, exclamava ele. Contemplai a celebridade de suas cidades e a delícia de seus territórios. Contemplai os prados, os frutos e a beleza de Roma. Contemplai a benevolência dos cidadãos e a dignidade e a majestade da República. Fecha aspas. Que pesar imenso sentirá, então, quem for privado dos palácios do paraíso, da comunhão dos santos, das regiões venturosas, onde reinam a paz, o amor, a alegria e a tranquilidade, e ressoa o hino de louvor e o júbilo, e se entoa o aleluia eterno, e acima de tudo, onde mora a luz puríssima, cuja face santifica e contenta quem a contempla. Que pesar imenso sentirá então quem for compelido a habitar para todos sempre em calabouços infectos e em sentinas repletas de toda imundície. Abre aspas, onde habita a sombra da morte, onde não há nenhuma ordem, mas um sempiterno horror. Fecha aspas, Jó 10, 22. Onde só se ouvirá a voz dos lamuriantes e blasfemadores. Onde só se escutará o clangor dos malhos e o estalo dos açoites, na companhia da hoste dos demônios, monstruosos e bárbaros, e da escória dos pecadores. Mas bem sei o que dirão os amantes desta vida presente. Abre aspas. Já não nos falta, nesta vida presente, tudo quanto mencionaste? Quem de nós reside em palácios celestiais? Quem de nós contempla luz puríssima? Mas nos entristece ou atormenta a falta disso? Pelo contrário, se nos fosse permitido sempre residir neste corpo e gozar dos bens da vida presente, pensaríamos ainda de leve nos bens do paraíso? Fecha aspas. São Roberto Bellarmino está imaginando aqui, né? O que falaria, né? Ou o que falariam esses homens ligados aos bens presentes, né? Caríssimos irmãos, esta é uma ilusão costumeira dos ignorantes, os quais não concebem que após a morte estimaremos as coisas que agora possuímos com outros olhos e outras
ideias. São João Crisóstomo expressou essa mudança com estas belas palavras, abre aspas: quem arde no inferno perde para sempre o reino dos céus. E a perda do reino é certamente uma pena maior que o tormento das chamas. Ora, sei que muitos temem o inferno, e sei também que a perda da glória celestial é uma punição muito mais amarga que o próprio inferno. Não é de espantar que eu não consiga descrever tais punições neste sermão, pois, assim como desconhecemos a bem-aventurança das recompensas divinas, naturalmente ignoramos de tudo quais os efeitos de sua perda. Não obstante, certificar-nos-emos da magnitude desta perda quando a experiência começar a nos instruir. Só então abriremos os olhos e retiraremos o véu. Só então que os ímpios conhecerão, para a sua profunda aflição, qual é a diferença entre o sumo e eterno bem e os bens frágeis e perecíveis deste mundo mortal. Para fins de ilustração deste tópico, tenham a bondade de aceitar a seguinte comparação, que foi a melhor que conseguimos. Existia certa vez um rei poderosíssimo, que não tinha filhos que o sucedessem na administração do reino. Um dia ele ouviu falar de um menino airoso e agradável de aparência, mas de origem humilde e meios parcos. Ordenou o rei que lhe trouxessem um menino, cuja instrução a partir daí foi confiada a tutores. Estipulou o rei que se o menino, quando chegasse à maturidade, fosse educado, sábio, ajuizado e adornado de bons modos e de todas as virtudes, sendo assim pessoa conveniente para assumir a direção do Estado, ele haveria de ser proclamado rei e soberano legítimo, instalado no trono real com cetro e diadema, e incumbido do governo de todo o reino. Mas ao contrário, se transformasse num homem cruel, seria atado em correntes e condenado às galés, com toda a ignomínia e a desgraça da penalidade. Os ministros reais deram cumprimento imediato às ordens do rei. Convocaram o menino e o confiaram a tutores, que usaram de muita diligência ao educá-lo nas letras e costumes. Contudo, o menino deixou-se levar pelos outros meninos, sem notar os benefícios de que gozava. Mal o professor punha os pés fora da casa, o menino escondia o livro no canto mais escuro do quarto e vagabundeava o dia inteiro, construindo casinhas de cacos de vaso e brincando de piques. Já perto do pôr do sol, o professor retornou e lhe fez uma sabatina das lições. Mas o menino sequer recordava onde pusera o livro. Irado, o professor sovou o menino e pisoteou as casinhas de caco. Disse, enfim, ao pupilo: "Oh, se soubesses o que desperdiças com estas tuas criancices. Talvez aprendas mais tarde, mas só quando tal conhecimento já te não servir de nada." Ora, o menino, como o menino que era, chorou com o castigo e a repreensão do professor, mas lamentou ainda mais as casinhas quebradas.
Nem as palavras do professor, nem a vontade e o testamento do rei lhe pesaram no espírito. De certo, no dia seguinte, ele esqueceria a surra e a admoestação recebidas. E novamente construiria casinhas de cacos e voltaria aos jogos infantis. Quando o menino crescesse, os testamenteiros do rei se deparariam com uma pessoa rude e ignorante e, de modo geral, incapacitada para governar o reino. Leriam para ele o testamento do rei e então o poriam a ferros e o enviariam às galés na pior das degradações. Ora, que pensais que mais lhe penalizou com lágrimas e amargura? A labuta das galés ou a perda do reino? Talvez escuteis de mim que ele lamentou amargamente a condenação às galés, porque não sou capaz de conceber um estado de vida mais desgraçado nesta terra. Certamente a única esperança de quem foi sentenciado às galés é fartar-se de açoites. No entanto, tenho plena certeza de que o seu coração se angustiou e afligiu muito mais quando o despojaram da honra de governar o maior e mais suntuoso dos reinos. Pois existe alguma coisa mais miserável e desgraçada para se dizer ou pensar do que a notícia de alguém que perdeu o mais esplêndido e nobre dos reinos por causa de ninharias infantis? Caríssimos irmãos, para quem de nós não se aplica essa parábola? Enquanto vivemos na terra, somos crianças, não conhecemos nada de elevado, nem contemplamos nada de sublime. Estamos todos ocupados com assuntos burlescos e ninharias infantis. Quão ansiosos somos em amontoar casas de lama. Em que diferem elas das casas de cacos dos meninos, salvo serem algo maiores em tamanho? Assim é o entusiasmo dos mercadores, as ambições dos governadores e dos cortesãos, as obras dos arquitetos, as contendas dos reis e dos príncipes por cidades, províncias e reinos. Assim também os processos judiciais dos cidadãos em torno de posses, limites e cursos d'água. Isso mesmo, são tudo ninharias. São ninharias só um pouquinho maiores que as das crianças. E por essa razão, escreve Santo Agostinho, são chamadas de negócios. Aqui tem uma nota do tradutor, né? Negócio, de nuga, ninharia. Apesar de tudo, quanto mencionei serem ninharias, se comparada aos negócios da vida futura, não por isso elas ainda ocupam a maioria esmagadora das pessoas, de forma que não consigam dedicar um pensamento sequer aos negócios do reino celeste, que é único negócio sério e verdadeiro desta vida. E tudo acontece sob a vigilância do professor celeste, que se encarregou de nossa instrução. Talvez ele nos encontre merecedores de tomar posse do reino dos céus. Ele lamenta continuamente nossa inconsistência e deplora
abre aspas, até quando amareis à maneira de crianças a infância? Até quando é que os insensatos cobiçarão as coisas que lhes são nocivas? Por que amais a vaidade e buscais a mentira? Não, a primeira citação é de Provérbios 1:22. Por que amais a vaidade e buscais a mentira? Salmo 4:3. Então, com o seu pé, ele destrói nossas casinhas de cacos. Deus confunde a miúde os nossos desejos. O mercador espera o navio cargueiro abarrotado de mercadorias do Oriente, e eis que escuta a notícia de que a embarcação naufragou e a mercadoria submergiu no oceano. Já outros depositam toda a esperança no filho e confiam que em breve ele há de se tornar doutor em teologia, canonista, até papa. Constrói sobre ele as torres altaneiras de seus planos, mas eis que chega a notícia de que uma leve febre acometeu o filho e que depois de alguns dias o filho chegou ao termo da vida. Outro homem é convidado a um casamento, a um elegante repasto, a uma ilustre recepção. Ele está pronto para ir, mas eis que fica indisposto, e para que se consume a cura, deve abster-se de vinho e comida. Quem é esse, pergunto-vos, quem é esse que faz isso conosco? Quem é esse que frustra os pensamentos e conselhos dos homens? Caríssimos irmãos, quem faz tais coisas é o nosso professor. E as faz não porque nos odeie, mas porque nos ama com ternura. Porquanto é seu desejo limpar os obstáculos que nos impedem de avançar no caminho do paraíso que ele nos preparou. Deveras, quais crianças tolas, suportamos contrariados a destruição das nossas casinhas de cacos, a perda dos bens da terra e outros castigos do Senhor. E eis que de novo montamos nossos caquinhos, mas não dedicamos nenhum pensamento ao reino dos céus que está nos chamando quando nos flagela. É bela essa metáfora aqui, né? Essa história, porque ela nos dá a dimensão, né? Ou melhor, ela nos permite ver como Deus nos vê, né? Deus nos vê como herdeiros, como sucessores, como tomando posse de um reino, né? Seremos os príncipes do reino dos céus, né? Mas para isso nós temos que ser instruídos, né? Instruídos nas coisas do reino, instruídos para tomar posse desse negócio, o verdadeiro negócio, né? Para estarmos preparados para a administração desses negócios, né? E esta vida, né? Ela é simplesmente esse tipo de instrução, né? Deus está nos instruindo. Nos detalhes da administração do reino dos céus, né? E o professor de vez em quando quebra os nossos
castelos, né? As nossas casinhas, quebra os nossos carrinhos, as nossas bonecas, né? Mas virá o tempo, acreditai-me, virá o tempo em que teremos de passar pelos portões da morte para o outro mundo. Mundo onde reconheceremos num instante que já somos homens adultos. Neste novo lugar, não é possível encontrar crianças. A passagem desta para a outra vida, pelo simples fato de ser passagem, já nos torna a todos nós homens crescidos. Ouviremos então a seguinte declaração. Abre aspas. O reino dos céus e as suas lindas moradas estavam sendo preparadas para ti. Se ao menos tivesses dado ouvidos à verdadeira sabedoria. Mas porque preferiste as tolices infantis e desprezaste a voz e as admoestações de teu professor, serás lançado com ignomínia e vergonha nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:30. Fecha aspas. E outras torturas e punições eternas. Caríssimos irmãos, que diremos então? Que pensaremos dessas casinhas de cacos, dessas honrarias ridículas, desses negócios infantis, quando percebermos, com a clareza dos raios do sol, que por causa de sombras e sonhos, fomos persuadidos a abrir mão de bens de uma bondade inexplicável, bens duráveis e imperecíveis. Oh, com que pesar o espírito do homem pecador irá lamentar. Abre aspas. De que nos aproveitou a soberba? De que nos serviu a vã ostentação das riquezas? Sabedoria 5:8. De que nos aproveitou correr terras e oceanos a fim de juntar riquezas? De que nos aproveitou esgotar-nos de tanto trabalhar a fim de sustentar nosso Fausto no palácio dos príncipes? De que nos aproveitou empregar todas as finezas da arte para cortejar as honrarias, isto é, para cortejar terra e cinzas, a fim de alcançar as honrarias por nós mesmos? De que nos aproveitou atormentar a cabeça e gastar noites a fio em estudos, a fim de compreender os autores mais obscuros e deles captar algum raio de luz? Portanto, vede que tudo passa como sombra, ao passo que ignoramos a verdadeira honraria, a verdadeira riqueza, o verdadeiro prazer, a verdadeira sabedoria da verdade e o eterno e soberano bem. E uma vez perdidas, já não há esperança de recuperá-las. Caríssimos, há de ser tão grande o pesar de espírito, que apesar de todos os condenados saberem perfeitamente bem que os portões da beatitude eterna estão encerrados para eles, e um imenso precipício se cavou entre eles e a morada dos bem-aventurados, a força do desejo
natural os compelirá a implorar: Senhor, Senhor, abre-nos. Mateus 25:11. Por isso, o sapientíssimo doutor São João Crisóstomo afirma, abre aspas, certamente o inferno é algo intolerável. Quem desconhece que a pena do inferno também é horrível. Fecha aspas. Ora, ainda que alguém postulasse a existência de milhares de infernos, não seria capaz de dizer nada que transmitisse com exatidão o que é ser excluído das honras da glória bem-aventurada do paraíso, o que é ser odiado por Cristo e o que é ouvir dele estas palavras: nunca vos conheci. Mateus 7:23. Sendo assim, condenado porque negara comida e bebida a quem tinha fome e sede. Melhor seria aguentar a descarga de milhares de raios do que ver aquele rosto cheio de gentileza e piedade desviar-se de nós, e aqueles olhos cheios de tranquilidade, incapazes de suportar a visão de nossa presença. Que coisa terrível essa cena. Melhor seria aguentar a descarga de milhares de raios do que ver aquele rosto cheio de gentileza e piedade desviar-se de nós, e aqueles olhos cheios de tranquilidade, incapazes de suportar a visão de nossa presença. A perda do soberano bem acarreta também a perda de todas as coisas boas. O que significa isso? Apenas que os olhos dos condenados nunca mais apreciarão belas paisagens, nem os ouvidos escutarão cantos suaves, nem o paladar provará sabores aprazíveis, nem o tato sentirá objetos macios. Uma vez excluído do consórcio de Deus, o homem ficará de uma vez para sempre mergulhado num oceano de sofrimento e calamidades, sem esperanças de fuga. Eu vou parar a leitura aqui. Esse último parágrafo é muito impactante, né?
porque ele está chegando no ápice da descrição dele do que é a perda do sumo bem, né? Tá certo? E aqui nessa última parte ele está simplesmente dizendo o seguinte, né? Que a pena do sumo bem, que a perda da uma vez que nós percamos esse sumo bem, nenhum outro bem subsiste sem o sumo bem, né? Todos os bens que nós desfrutamos, eles subsistem por causa do sumo bem, porque o sumo bem ainda não nos foi retirado, né, nesta vida. Então, esse sumo bem, né, é que mantém os outros bens que nós nos desfrutamos, que nós desfrutamos, né? Então, como que a gente desfruta bens, né? Através dos nossos sentidos, né? Então, por isso que ele faz a seguinte terrível descrição, né? A perda do soberano bem acarreta também a perda de todas as coisas boas, porque subsistem por causa do sumo bem. O que significa isso? Ora, significa apenas que os olhos dos condenados nunca mais apreciarão belas imagens, nem os ouvidos escutarão cantos suaves, nem o paladar provará sabores aprazíveis, nem o tato sentirá objetos macios. Uma vez excluído do consórcio com Deus, o homem ficará de uma vez para sempre mergulhado num oceano de sofrimentos e calamidades, sem esperanças de fuga. Todos os bens se esvairão. Não é mais possível nenhum bem nos atingir, né? Nenhum bem. Com a perda do sumo bem, do soberano bem, né? Veja, o São Roberto Melamens está tentando nos explicar aqui a pena de dano, né? Ele não chegou à pena dos sentidos aqui ainda, né? Então ele está tentando nos explicar como o sumo bem ele é tão sumo, né? E como que nós perderemos, como que nós, perdendo esse sumo bem, nós perdemos todos os outros bens, né? Certo? Não há a menor possibilidade de nós desfrutarmos nenhum bem, né? Então eu vou parar por aqui e gostaria de ouvir, se houver, as observações e... Opa! O Márcio já colocou ali uma observação aqui. A salvação... ele vai citar São Tiago, né? Abre aspas, São Tiago. A salvação não é apenas o negócio mais importante. É o único negócio que realmente importa. Não, ele cita Padre Frederic Faber, em Progresso na Vida Espiritual. A teoria sem a prática é paralítica e sem frutos. Aqui é que ele vai citar São Tiago, né? A fé sem obras é vã. Isso mesmo. A salvação não é apenas o negócio mais importante.
é o único negócio que realmente importa. Padre Frederick Faber, em Progresso na Vida Espiritual. Um livro, né, que o Padre Faber escreveu e já foi traduzido muitas vezes no Brasil. Eu tenho uma tradução, eu tenho ele no original, eu tenho uma tradução que eu até não gostei muito não, mas ele é extraordinário, esse livro, né? Lembrando que o Padre Faber é um grande teólogo místico, né? A fé sem obras é vã. É, isso mesmo. Mais alguma... E tudo por causa do amor próprio, né, professor? Nós corremos todo o risco de perder tudo isso por causa do amor próprio. Por causa das casinhas que a gente fica construindo, né? De cacos. É isso mesmo. O amor próprio é o nosso grande inimigo, né? Que é a fonte de toda a nossa perdição mesmo, né? E ele ataca... Ele nunca morre, né? É curioso, né? Porque assim... ele sempre pode ser vencido em várias ocasiões, mas se nós nos descuidarmos, ele sempre ressurge. Sempre ressurge. Ele só vai morrer quando nós morrermos, né? Ele nunca nos deixa. É uma luta permanente, né? À medida que nós empreendemos a luta, nós podemos ficar mais fortes e ele mais fraco, mas ele nunca morre. Ele sempre ressurge nas mais mínimas coisas, às vezes disfarçado de muitas outras coisas. Às vezes nós encontramos desculpas das mais honradas, das mais revestidas de bom senso para justificar o amor próprio, né? Ele é um cara traiçoeiro, né? Traiçoeiro. É terrível, né? É a criança chorando pela casinha que foi destruída pelo professor, né? Esse é o amor próprio gritando por coisas, por ninharias, né? Que parece pra gente com a coisa mais importante da vida, né? Mas são ninharias, né? São ninharias que vai fazer, não é? Que vai fazer Nosso Senhor simplesmente dizer para nós, depois da morte: nunca vos conheci. Não é? Ou então vai fazer com que Nosso Senhor fique em silêncio diante de nós, né? Como ele ficou diante de Herodes, né? E sua trupe, né? Em silêncio, né? O silêncio de Nosso Senhor diante de uma alma que ele não vê mais a menor possibilidade. Esse silêncio é mais importante ainda e mais aterrorizante, né? O silêncio de Nosso Senhor diante de Herodes, é porque Herodes ainda estava vivo, né? Mas o silêncio de Nosso Senhor é tão apavorante nesse caso, né? Porque o próprio Verbo divino, né? Não tinha mais nada para falar para essa alma, né? Nada. Ele simplesmente ficou em silêncio, né? E esse silêncio é a antessala da condenação, né? E aí ele vai nos dizer, né? Nunca vos conheci. Uma coisa apavorante, tremenda, né?
Felipe está digitando ali. Não, o amor próprio o Felipe escreveu assim: considerando o orgulho um pecado puramente espiritual, sendo o amor próprio manifestação deste. Perguntou: o amor próprio pode ser considerado puramente espiritual ou tem um poder menor? Não, é o próprio. Ele é só a manifestação. É o orgulho em ato, né? Por que a gente fala que o orgulho é um pecado puramente espiritual? Porque ele não depende de nada. Ele não é, por exemplo, vaidade. Porque vaidade, ele depende da nossa constituição, da nossa saúde, da nossa aparência, né? A gente é vaidoso por alguma coisa que a gente tem agora, no nosso corpo ou na nossa mente, né? Mas o orgulho não. O orgulho, ele pode ser manifestado, como foi, né? Por entes, por seres que não tinham corpos, né? Que foram os anjos, né? O anjo não tem corpo, né? Ele é puro espírito. E Lúcifer, né? Ele manifestou o mais alto grau de orgulho, né? E por isso foi defenestrado do céu, né? Então o orgulho, ele é um pecado puramente espiritual. Por causa disso, ele não depende da nossa aparência, da nossa constituição. É uma coisa entranhada em nós, né? E a vaidade não. A vaidade precisa de alguma coisa, né? É minimamente material para ela... E todos os outros pecados, né? Para ela ter existência, né? Mas o orgulho não. Ele é o cabeça, né? Dos outros pecados todos, né? E ele se manifesta muito na nossa desobediência, né, professor? Desobediência, impaciência, é tudo. Coisas simples, né? Coisas simples do nosso dia a dia, dos nossos deveres de Estado. Isso. Que a gente vai desobedecendo. Revolta contra os deveres de Estado é uma manifestação. É uma manifestação. Orgulho, né? Não vou fazer, eu tenho que fazer, mas não, agora não vou fazer e tal, e deixa para depois. Primeiro eu vou fazer isso. Primeiro eu vou fazer isso, aquilo. Não é? Isso mesmo. A impaciência com as pessoas, tudo isso é manifestação, né? Como um leão a rugir, anda ao redor de nós. Isso pode ser encarado metaforicamente, né, como amor próprio, mas o São Pedro estava falando aí do demônio mesmo, viu? O demônio como ser mesmo, né? E é curioso porque 1 Pedro, como é que é? 1 Pedro 5, né? 1 Peter 5. 1 Pedro 5. É curioso que essa citação de Pedro, ela é muito... na igreja moderna, ela é muito tomada como uma alegoria, né, do demônio. Mas ele não estava se referindo à alegoria, não. Ele estava se referindo ao demônio mesmo. Mas enfim, o caminho para o inferno é largo, né? Porque nós temos uma tendência, a partir do nosso amor próprio, de fazer as nossas coisas da nossa cabeça, né? Não obedecer, não reconhecer o professor, né? Não reconhecer o professor que quer nos dar um reino, né? Nós seremos príncipes, né? Ele não quer
simplesmente nos agradar, né? Ele quer nos dar um reino, um reino no céu, né? Um principado no céu, né? E nós recusamos isso o tempo todo, né? Então, essa visão, o São Roberto Bellarmino, ele está tentando, nessa parte do sermão, né, nos fazer imaginar, né, porque a pena de dano é a pior das penas do inferno, né? Ele está com o raciocínio dele, nos levando a imaginar o que nós vamos perder, né? E é isso que ele é para isso que ele está tentando nos fazer imaginar esse reino que está preparado para nós, né? O reino dos céus, né? Nós teremos uma gleba, né? No céu. Essa é a metáfora que ele usa, né? A analogia que ele usa. Nós teremos um principado no céu, né? Enfim. E é isso que nós perderemos, né? Ao irmos para o inferno. O Ronaldo está lembrando, né? Atualmente a exaltação do pecado, orgulho gay. Orgulho mata, já dizia o velho ditado. Hoje em dia o orgulho é vendido como virtude, né? Mas no paganismo era assim também, né? No paganismo pré-cristão, né? A humildade, ela é uma virtude altamente foi incompreendida pelo paganismo, né? Ao mesmo tempo que o paganismo pré-cristão não compreendia a humildade, ele via a humildade naquela comunidade cristã e admirava aquilo como uma coisa desconhecida, mas o pagão ele via aquilo misteriosamente, mas ele era atraído por aquilo, né? Inclusive o comportamento dos cristãos, não só no martírio, mas na vida cotidiana deles, atraía pela humildade e pela caridade, né? O pagão da antiguidade, ele ficava impressionado com as obras de caridade que os cristãos mantinham em Roma. Aliás, agora saiu um livro, não sei se vocês viram, que é muito famoso, que já teve tradução para o português aqui no Brasil, e tem algumas ainda, eu acho que em impressão, mas saiu uma tradução do CDB, que é um livro do Cardeal Wiseman, um romance chamado Fabiola. Ele tem um subtítulo, Os Cristãos da Catacumba, Os Cristãos nas Catacumbas, alguma coisa assim, que é um romance que se passa em Roma, na época de vários santos, São Sebastião, etc, etc, e que conta um pouco dessa interação entre cristãos e pagãos da antiguidade, né? Então, outro romance que também dá para perceber todo esse ambiente é o Quo Vadis, né? Que eu não sei mais se está em edição, mas é um romance também maravilhoso que se passa na Roma de São Pedro e São Paulo.
Então, esse paganismo pós-cristão, ele importa muita coisa desse paganismo antigo, né? E eleva outras coisas ao infinito, né? Márcio, o paganismo pós-cristão despreza a humildade e outras virtudes. Gente virtuosa virou presa e saco de pancada de sádicos, oportunistas, objeto de desprezo. Sim, pois é, isso que é um upgrade no paganismo antigo, né? Eles desprezam uma coisa que era muito importante no paganismo, era uma das coisas mais importantes no paganismo antigo, que é a coragem. Hoje o mundo despreza a coragem. Você veja, além de humildade e outras virtudes cristãs, né? Mas o paganismo atual, ele é feito de pessoas sem coragem, né? A coragem já não é mais um distintivo, né? Porque são todos efeminados, né? Então, nem isso se manteve, né? É a questão da coragem, né? A coragem de enfrentar as coisas, né? Não tem mais, né? E muitas outras coisas eles mudaram, né? De lá para cá, mas enfim, o mesmo desprezo, né? Agora um desprezo consciente, né? Porque quando o paganismo pré-cristão enfrentou o cristianismo, ouviu o cristianismo pela primeira vez, eles não conheciam aquilo. Eles desprezavam até por ignorância. O paganismo moderno despreza a religião conhecendo-a. Despreza porque a conhece. O desprezo agora é consciente. Né? E esse desprezo foi sendo construído ao longo de séculos. Com todos os, digamos assim, os componentes filosóficos, né, para esse desprezo. Né? É o desprezo que a gente vê, por exemplo, muito claro, né? Por exemplo, em Voltaire, né? Um desprezo consciente, né? Écraser l'infâme, né? Esmagai a infame, né? A infame era a igreja, né? Então, já no século XVIII, havia homens que sustentaram esse ódio, né, à igreja com obras e atos que basearam todo esse ódio moderno do paganismo pós-cristão. Né? Mas é interessante conhecer o paganismo pré-cristão para a gente saber as diferenças, né, deles hoje. Mas desviamos aqui o assunto. Eu devo ter desviado. Um desvio um tiquinho, que é o seguinte, professor. O senhor falou de coragem, e eu fiquei pensando que... Porque como a gente está muito... Não sei se o senhor concorda comigo, mas assim, como a gente está muito imerso no sentimentalismo, a gente confunde coragem com sentimento também. Quando a coragem, na verdade, é você usa sua razão. Você age a despeito do medo. Não claro. De maneira temerária. Não, é claro. Mas fazendo aquilo que precisa ser feito, mesmo com medo. E mesmo com a sua vida em risco. Uhum. O corajoso, ele enfrenta a situação mesmo tendo o perigo de perder a vida, né? Hoje acabou isso. Hoje, enfim, a gente vê homens chorando porque chamaram nas redes sociais essa pessoa disso ou daquilo. Então, assim, o chefe de Estado chorando, né? Onde já se viu, né? Forçando um choro, porque o choro virou algo isso, venerável. Você imagina se um imperador vai chorar, né? Para ganhar. Não,
Então, assim, esse paganismo moderno, ele é completamente efeminado, né? Uma coisa terrível, uma coisa abjeta. E aqui, falando de sentimento e sentimentalismo, eu outro dia ouvi ou li, eu já não lembro mais, algo que é aquelas coisas que a gente já ouviu milhares de vezes, mas que só de repente é que começa a fazer sentido, né? Que a gente fala, né, que deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? E a gente fica procurando esse sentimento dentro da gente. Como eu vou fazer para amar a Deus mais, amar a Deus? E aí o que eu li ou ouvi, não sei, que na verdade a gente tem que pensar assim, que amar a Deus é temer desagradá-lo. E amar a Deus é querer agradá-lo em todas as coisas. Eu acho que assim fica mais fácil, porque essa coisa do sentimento do amor, a gente parece que não alcança. Parece que você corre atrás dela, ela te escapa. É porque ela não existe. Não sabe medir. Não tem uma medida. Não existe esse sentimento. Né? O amor é vontade. A sede do amor é no coração, por isso que é vontade. Vontade se traduz em atos. Então não adianta. Amar a Deus é fazer atos de amor a Deus. Enfim, não é com o sentimento que se ama a Deus, né? É querer agradá-lo, é querer fazer a vontade dele, né? E por isso seguir os representantes dele aqui na Terra, né? Que é a igreja, os padres, os dogmas, os grandes santos da igreja. Por isso que a gente lê vida de santo, né? Para ter ideia do que é amar a Deus. É fazer o que os santos fazem. É fazer o que a igreja ensina. Não é ter sentimento. Não é ter sentimento. É fazer as coisas como a igreja ensina, os santos fazem. Né? Amar a Deus é isso. Não tem sentimento. É porque é exatamente a palavra amor, né? Ela é deturpada, simplesmente, né? Na verdade, a gente ainda está... É curioso isso, né? Quando, com o advento do cristianismo, né? Depois que Nosso Senhor veio na sua obra de redenção, a igreja sempre ensinou um novo significado do amor, que é este, né? Mas parece que a gente não aprendeu isso e nós estamos ainda na fase pré-cristã. Para a gente ver o que era o amor na fase pré-cristã, basta ler o diálogo de Platão famoso, né? O banquete. Também às vezes é traduzido como simpósio. Aquele diálogo, ele mostra como era... Porque é um diálogo sobre o amor. E ali tem todas as posições, ou todos os conceitos de amor das eras pré-cristãs. E note, conceitos de amor que são descritos no diálogo, conceitos nobres, não é conceitos... conceitos da mais elevada fase do paganismo grego. Então é muito interessante ler esse diálogo para a gente perceber o quão diferente é o conceito de amor, que é o caritas, né? Que Nosso Senhor trouxe para nós. Como isso difere daquele conceito de amor, né? E todo o conceito de amor moderno que a gente tem por aí, de sentimentalismo, de sensualidade, vem do conceito pagão, né? Do Platão lá, do diálogo, né? De Platão. Inclusive mitos, né? Da alma gêmea, por exemplo. Ah, você já encontrou sua alma gêmea? Né?
essa expressão ela é comum, né? Ela vem lá do diálogo de Platão, tem esse negócio lá da alma gêmea, né? Então, é muito interessante esse diálogo para se ler, né? Então, mais alguma... Ah, o Felipe tá com a mão levantada. Agora que eu vi. Felipe, se você estiver falando, nós não estamos escutando não, hein? Seu microfone tá aberto, mas nós não estamos escutando não. O Felipe, eu acho que ele não vai falar, não vai conseguir falar não. Pois bem, o Felipe, nós não estamos te escutando, viu? Infelizmente. Mais alguém tem alguma... Deixa eu ativar o mudo aqui do Felipe. Diga, Cristina. Saindo de Platão e indo para o entretenimento chato, outro dia nós assistimos um documentário sobre uma seita para encontrar a alma gêmea. Ó, tô falando? Que coisa legal, eu nem sabia disso. Era uma seita, ela começou na pandemia e já tem documentário, quer dizer que não vai dar em nada, né? Não. É crime, diz assim. Mas, assim, digno de nota é a loucura dessa busca que foi trazer o paganismo de volta, sabe, professor? Entranhado nas pessoas. Nós estamos vivendo uma barbárie indescritível. Porque esse paganismo elevado a uma potência inimaginável, que é a cultura woke, essa ideologia de gênero, essa manipulação das emoções das pessoas, o sentimento como um valor, não é? Acima da obrigação, acima do sacrifício. Porque quando a gente fala que há uma solução para todos os problemas na igreja, há mesmo, mas ela é muito difícil, porque é ela que vai nos dar o céu, né? E essa dimensão foi totalmente usurpada, né? Usurpada, não apagada. Por que sofrer? Para que sofrer? E a gente resiste mesmo, né? E a gente é muito intolerante nas mais mínimas coisas. Crianças birrentas. E o que me chama, assim, que me deixa sempre em dúvida, isso num nível pessoal, porque às vezes a gente percebe na gente mesma a intolerância, a preguiça, a isenção, né? E às vezes a gente fica assim, mas será que sou eu mesma? Será que sou eu mesma? Será que é a minha vontade? Porque assim, você age por você. Porque, na verdade, o que eu estou falando aqui muito é dos pensamentos, né? A vida cotidiana, a gente vai levando a vida, mas às vezes os pensamentos nos levam para um lado e para o outro. E às vezes a premissa do pensamento já está errada. Mas é essa premissa que eu falo. Essa premissa é demoníaca ou ela é minha mesma? Sei, ela é de fora ou de dentro, né? De fora ou ela é de dentro? Mas aí, nós somos, por incrível que pareça, professor, eu e Renato assistimos dois, eu estou falando, sai de Platão e vai para essa coisa porcaria, né? Que uma hora a gente busca um entretenimento. Foram dois que nós encontramos um atrás do outro. Uma foi a seita do ET. Essa imensa nasceu na França, um maluco, e falou que o ET ia descer, que só veja bem. Outro problema do paganismo. Nós temos um Deus que vai vir de fora.
E a outra é essa que é de dentro, né? O amor, alma gêmea, o outro que vai. Quer dizer, assim, um obscurecimento da essência do homem, que é uma coisa assim impressionante. É, E a gente vive hoje, né? infeliz... Nossa, é muito difícil. infelizmente é isso mesmo. Nós saímos da idade que eles chamam das trevas, que era na verdade a idade da luz, e entramos num tal de iluminismo, que tem a palavra iluminismo, aquele período que ilumina, mas é a luz das sombras, né? É a luz do inferno, que é a luz que não brilha, né? É a luz que é escura. O iluminismo é isso, né? Nós estamos vivendo o iluminismo. Essa é a luz do demônio que nos ilumina, né? E esse iluminismo é que denominou a Idade Média de Idade das Trevas, né? Então é exatamente isso, é uma luta entre luz e trevas. As trevas chamam luz agora e a luz chama trevas, né? É uma inversão completa de tudo que é a realidade, né? É uma coisa tremenda. Mais algum? Só comentando algo que a Cristina falou, professor. Isso de vir de dentro, a gente é tão espertinho, né? Que quando a gente vem algum pensamento na nossa cabeça, assim, que é desabonável, vamos dizer assim, a gente sempre fala, olha o demônio, né? Você não pode, né? A gente tem sempre que culpar alguém, né? É o demônio, isso vem do demônio. Né? Não, isso é sempre, né, que a gente faz. Está dentro de nós mesmos, né? Está dentro de nós. Isso é que é uma grande prova de que nós não somos santos, não. Né? Quem faz esse movimento pra gente é o tal do amor próprio. Pois é. Que põe a culpa, né? Quem põe a culpa no demônio, né? No demônio, né? Igual Adão lá, né? Foi Eva. Foi. Foi essa mulher que só me deu. Culpa do senhor. Isso, culpa do senhor. Em última instância é do senhor. Nossa, professor, a gente tem que estar atento mesmo o tempo todo, né? Que a gente não é fácil, não. Não. A gente é espertinho demais. Demais. Criança birrenta e esperta. Isso mesmo. Ô, professor. Opa, agora sim. Não, eu tive que mudar aqui pro celular, que no computador deu um probleminha aqui. Falando da coragem, agora a Ana Paula falou umas coisas aí, que como que a gente lida com essa questão da coragem? E, por exemplo, esses dias o Dr. Léo fez um comentário falando que a gente não deve procurar o martírio, né? Porque, por exemplo, aí depois eu vi uma referência que ele citou de uma palestra de Santo Dom Bosco, daquele menino Lancaster, falando que, por exemplo, se eles estão te perseguindo, muda de cidade, enfim. Como que a gente lida com isso, por exemplo, sem distorcer? Porque a gente tende pelo menos falando por mim, eu tenho que ser corajoso, e a gente começa a ser imprudente, né? Então, assim, eu acho que os livros ajudam, né? A gente lendo, mas assim, como é que eu vou fazer para ler tudo isso? Eu não vou dar conta. Então, Platão, o senhor acabou de citar, enfim. Então, é difícil, né? É um terreno pantanoso, né? Assim, e assim, quando a Ana Paula citou a fala dela, eu lembrei do São Pedro, né? O demônio como o leão rugir, fazendo uma comparação assim, porque a gente cai escorrega nisso o tempo todo. É verdade que se a gente tiver com a graça, ela ajuda, mas o estudo vai ajudar. Então, quer dizer, é isso. Tem que estudar, Felipe. Assim, nós estamos numa fase
em que nós não temos as instruções básicas que vêm para todo mundo, cultos ou incultos. Durante séculos, a igreja sempre ensinou para cultos e incultos o que nós devíamos fazer para nos salvar. Hoje não há essa possibilidade. Então, infelizmente, nós temos que nos instruir, tá? Nós temos que nos instruir. Quer dizer, infelizmente, a instrução hoje em dia é absolutamente necessária. Por exemplo, você falou no negócio da coragem, você lembrou do martírio. Martírio é outra coisa, hein? É outra gaveta. A discussão sobre martírio. Agora, a coragem, que está embutida na virtude da fortaleza, não é você só sair batendo nos outros no meio da rua e brigando com todo mundo, não. Fortaleza, por exemplo, ela é uma virtude que faz você suportar os sofrimentos que Deus te deu. Essa é a virtude da fortaleza, que normalmente é confundida com coragem, né? Fortaleza é tanto a coragem no sentido prudente do termo, quanto é também a força para você suportar os sofrimentos que Deus te deu. Aquelas situações na vida que não tem como você fazer nada e só tem que suportar, né? Forte é um homem, corajoso é um homem que suporta a sua própria deficiência física, né? Com humildade, com até agradecimento a Deus, né? Esse homem é forte, embora seja fraco fisicamente, por causa da doença, por exemplo. Então, os homens, essa dimensão de coragem, da fortaleza, ela pode muito bem ser exercida com a paciência, por exemplo, numa situação que você não pode mudar, num relacionamento que você tem que ter. Isso tudo é fortaleza, isso tudo é coragem. A coragem é aquele hábito, aquela virtude habitual que você tem de estar pronto para tratar com qualquer situação da vida que Deus te coloque. Não é só sair batendo em todo mundo e dando tiro, tá certo? É também a virtude que te faz proteger a família dos ataques externos. É a virtude que também isso, com prudência. Mas não é, enfim, tem que estudar, viu, Felipe? Assim, a gente tem que aprender primeiro os conceitos para depois, habituar com essas virtudes. O estudo das virtudes é muito importante, né? Pois é, não, eu sei, Felipe, eu sei que tá. Olha, Felipe, tô querendo dizer o seguinte: tá todo mundo confuso hoje, tá? Sobre tudo. Não é? O mundo tá muito difícil de viver. A gente tem que ir com muita calma, porque realmente é muito difícil. Mas a gente vai conseguir, Felipe, devagarzinho, né? E o que é mais importante é as nossas práticas de oração, sacramentos, tá? O resto enfim, é dispensável. A gente vai estudando da maneira que a gente pode, nos esforçando da maneira que... Não pode deixar a disciplina de oração, visita aos sacramentos. Isso é o mais importante. Principalmente nessa fase, né? Do ano, por exemplo, que é na quaresma, né? Mais algum comentário? Mais alguma observação? Ronan. Só para finalizar esse assunto sobre o Taparel, me fez lembrar meus últimos dias, né? Convivência com meu pai, fez lembrar, lembrar a brevidade da vida. Conversava muito com ele sobre esse assunto.
Ana Paula explicou a dificuldade que a gente tem hoje com relação à igreja, modernismo, questões enfim. Eu conversava muito com meu pai sobre isso, e quando eu recebi a carta, né, de entender como funciona, ou pelo menos buscar entender como funciona a coisa da igreja, eu falei com meu pai, falei, pai, eu reparava que eu ia à missa com meu pai, ele nunca comungava, certo? Uhum. Aí, quando eu percebi isso, eu perguntei, por que eu não comungo? Meu pai é de 35, morreu com 86 anos. Então, até os 30 anos ele era criança, com filho, aí não sei o que tem filho, enfim. Ele falava também, é porque eu confessei. Pelo menos ele tem essa noção, né? Porque ele foi inundado pelo modernismo, mas conservou muitas coisas da tradição. Aham. Falei, seu pai, então por que eu não converso? Eu liguei para ele, falei, tá certo, eu fui no passo para conversar. Só que o problema da igreja hoje está tão complicado, que ela, até a igreja na Terra, hoje ela tem recursos para tudo, literatura para tudo, lógico, de forma torcida, de forma sentimentalista, você sabe, relativista. Ele falou comigo que ele me escutou, graças a Deus, foi se confessar. Ele virou para mim e falou, olha, confessei. Eu falei, como é que foi? Ah, foi um bate-papo bacana. Eu passei um papo com o padre, falou que era uma festa. Eu entendi mais ou menos como é que foi essa. Falou comigo. Foi de jeito conforme eu cresci aqui também. Mas era pecado, não é pecado, enfim. Eu falei, aí eu conversava muito com ele, eu falei, pai, para você se confessar, você tem que fazer exame de consciência. Tem dado que sim, todo ele, mas como ele participava da nova você tem que correr atrás da literatura da nova. A nova mídia também tem um exame de consciência. Tem um livro de exame de consciência. Mas não é aquele exame, é recheado de sentimentalismo. Sempre tem, eles têm tudo, tudo para tudo. Então, essa leitura de inferno faz lembrar que é o seguinte: ele morreu nos meus braços. No local que ele morreu, igual está escrito na Escritura, a gente vai ter lugar logo após a morte. Nosso Senhor vai aparecer no local que você morreu. Todo dia, eu vivo hoje na casa onde eu estava morando com ele, chamando com ele, eu vivo na casa dele, todos os dias eu faço esse pedaço, eu fico imaginando, um dia Nosso Senhor apareceu aqui, meu pai foi julgado. E eu agradeço muito a Nossa Senhora Deus, porque nessa época eu já tenho esse entendimento, eu acredito que nessa com essa pregação do Padre Pinheiro, do IDP, ele falava assim, olha, seu pai, se o moço não recebeu ele morreu ainda com um prazo, 2 horas, enfim. Se você não tiver como a mais fácil, você deve levar um rosário cliente, porque isso é assim, uma grande valia, assim, que ali a gente está acontecendo, às vezes, processo, sabe? Eu espero que tenha surtido efeito. Então, um amigo meu, a gente fica assim na minha mente, eu vejo todo dia, eu vivo na casa, ligado que faleceu, eu fico vendo, eu faço esse e um dia nós todos vamos passar. Nós... Não é comentar, a leitura que faz lembrar bastante disso. Não, mas é isso mesmo, a gente tem que sempre manter a esperança, né? Porque a gente não sabe os desígnios de Deus, né? Em relação a uma alma, né? Que se vai, e graças a Deus você pôde pelo menos consolá-lo, né? Nos últimos momentos e... Eu acho que eu já comentei que não sei se eu fiz teste na época, eu estava lendo aquele livro de Santo Afonso, Preparação para a Morte, estava terminando de ver ele, e eu senti essa sensação, eu sei que porque meu pai gostava muito de ler. Será que eu passo por isso? Eu já tinha passado para ele, emprestado dele, com época Fabiana, época Fabiana, e ele gostava muito. Então, o pai tem mais de 80. Título do livro já é Preparação para a Morte. Eu estou querendo que ele morra. Não é sentido, né? Aí eu peguei e emprestei para ele. Ele não leu. Ele não sei se ele achou mal, assim.
eu prestei para ele deu pro vizinho ali. Falar, se tem alguém para preparar, é o vizinho, né? Não, você já tinha me contado isso mesmo. Não, mas é isso, Ona, assim, a gente... É aquilo que... Quer dizer, a crise da igreja é tão fundamental e tão entranhada, né? Que nós todos estamos envolvidos nela, né? E não tem como, enfim, evitar, né? Estamos todos juntos e todos os efeitos dessa crise vão nos atingir, infelizmente. Nós fazemos o que a gente pode, como você fez com seu pai. Torcemos e temos a esperança de que dê certo, mas tá tudo confuso hoje em dia, tá tudo... A gente nunca tem certeza de que as coisas estão sendo feitas da forma correta, principalmente nesses casos extremos, né, de morte, etc. É realmente muito, muito triste. Não tem... Professor. Sim. Não sei se o Roman terminou, mas ele falou algo que eu também passo por essa... Eu falo que é um sofrimento, é uma dúvida e é um sofrimento, que é acompanhar uma pessoa que em estado terminal e não saber, porque assim, a gente hoje é proibido falar da morte, do pecado, do inferno. Então, não é que é proibido, mas você mas é certo que quando a gente está doente, a gente corre esse risco, ainda mais quando a gente sabe que está em estado terminal. Mas é muito difícil falar com a pessoa como um padre falaria, acho que uma pessoa mais antiga talvez falaria, não sei se falaria, para a pessoa se entregar a Deus. Isso é muito angustiante, viu, professor? Eu imagino. Um familiar, até o derradeiro momento dele, sem saber como conduzir aquilo, e essa marca é uma marca que a gente leva. Assim, eu fiz o que eu devia ter feito, e sabendo que não fez, claro que não fez, claro que enfrentou a outra situação, muito mais do ponto de vista prático do que deveria ser feito, do que do ponto de vista espiritual. Isso é muito muito triste, sabe? Eu imagino, porque assim, a gente não tem nenhuma possibilidade, né? Enfim, como leigos, a igreja se afastou disso, né? Ela não tem mais essa... Então a gente nós somos ovelhas sem pastores, né? E só podemos fazer o que a gente tem em mãos, pedir a Deus que nos oriente. Nada mais que isso, infelizmente, Cristina. É muito triste. Fica muito... É muito complicado mesmo. Pessoal, mais alguma observação? Mais algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.